Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, daremos continuidade à nossa análise sobre as normas fundamentais do processo civil, observando o conteúdo dos artigos 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil. Muito bem, seguindo em ordem crescente. O artigo 3º do CPC contempla disposições relacionadas ao acesso à justiça. No seu caput está disposto que, abre aspas, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, fecha aspas. O texto replica quase que sem modificações o disposto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Essa disposição contempla a garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional. O sistema jurídico brasileiro, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ganhando ainda mais força com a Emenda Constitucional 45 de 30 de dezembro de 2004, tem se preocupado em garantir um efetivo acesso à justiça aos jurisdicionados. Isso significa que o Estado, além de não poder se escusar de atender a uma situação jurídica em concreto, deve zelar pelos seus aspectos qualitativos, possibilitando que o jurisdicionado, independente da sua condição financeira, social e educacional, receba de maneira concreta o acesso à justiça com respeito a todas as garantias fundamentais do processo, como contraditório, duração razoável do processo, ampla defesa, etc. Toda essa discussão está inserida no movimento advindo após a Segunda Guerra Mundial e a formação do welfare state, no qual o Estado passou a contar com uma postura de agente de concretização de direitos sociais. O acesso à justiça, enquanto um campo de estudo do direito, é relativamente recente e aparece na história jurídica com o Projeto Florença, capitaneado por Mauro Capelletti há cerca de 40 anos. Desde então, o tema foi difundido pelo mundo, oportunizando o desenvolvimento de apontamentos legislativos, teóricos e práticos sobre as suas defasagens e como superá-las. O Código de Processo Civil, ao replicar o direito fundamental constitucional enquanto uma norma fundamental do processo civil, reforça o seu compromisso com a pauta da qualidade no acesso à justiça. Não basta oportunizar que os jurisdicionados possam discutir seus problemas pelo processo judicial, mas que a tutela sobre essa situação ocorra de maneira qualificada. Interessante observar que o CPC contempla aquilo que denominamos por modelo multiportas, incentivando e dando protagonismo às formas resolutivas de conflitos como a conciliação, a mediação e a arbitragem. No seu primeiro parágrafo está disposto que, abre aspas, é permitida a arbitragem na forma da lei, fecha aspas. A arbitragem é uma forma resolutiva mais antiga do que o processo judicial. Aliás, segundo alguns relatos de historiadores do direito, ao analisarem a evolução do direito romano até a formação da primeira manifestação do processo, como o temos na atualidade, relatam que o nosso modelo de processo judicial é uma evolução do processo arbitral. Muito utilizada para litígios corporativos, sua previsão no sistema jurídico processual brasileiro já era presente à época do Código de Processo Civil de 1973.
assim como na Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Atualmente é regulada pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Continuando a análise dos parágrafos do artigo 3º do CPC. O parágrafo 2º dispõe que, abre aspas, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, fecha aspas. E o parágrafo 3º que, abre aspas, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Fecha aspas. O CPC, seguindo a tendência dos ordenamentos jurídicos do Ocidente, deu grande ênfase à solução do conflito pela utilização de mecanismos autocompositivos, nominando a conciliação e a mediação, todavia de forma exemplificativa. Em essência, o nosso sistema jurídico é calcado na ideia de um modelo adversarial, isso é, preconiza a resolução heterocompositiva, principalmente pelo processo judicial. Homenageando o professor Kazuo Watanabe, a lógica dessas duas disposições consiste em trazer alguns aspectos da ideia de cultura da pacificação, prestigiando a ocorrência de soluções consensuais a todos os momentos, extrajudicial e judicialmente, no qual o seu estímulo é um ônus de todas as partes envolvidas no processo. O tribunal multiportas é uma tese um pouco delicada e que foi difundida no Brasil de forma diferenciada em relação à sua proposta original pelo professor Frank Sander naquele contexto da década de 70 e 80 do sistema jurídico estadunidense. Abordarei o tema com maior cautela em episódio específico. O artigo 4º do CPC dispõe que, abre aspas, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, fecha aspas. Falei do princípio da duração razoável do processo na oportunidade de sinalizar os princípios informativos do processo civil. Vamos recapitular alguns pontos sobre o assunto. A duração razoável do processo também é uma norma fundamental constitucional, replicada e inserida enquanto norma fundamental do processo civil, para reforçar o compromisso de entregar uma resposta jurisdicional tempestiva às partes que, por ela, tanto anseiam. O tema é polêmico, especialmente porque algumas pessoas preferem o chamar por celeridade processual. Explico a partir de um exemplo em direito comparado. A Itália foi condenada, mais de uma vez, pela lentidão na tramitação de seus processos. O último caso que eu tenho ciência foi o ocorrido em 2012. Em um processo criminal que levou 10 anos para ser julgado. A condenação da Itália pela Corte Europeia de Direitos Humanos, na verdade, cedeu em processo acessório, no qual o acusado processou o Estado pela demora no julgamento do processo principal, e este, acessório, levou 5 anos para ser julgado. Considerando esse relato, para estabelecer um contraponto, pegue-se o exemplo hipotético de um processo que foi ajuizado em março e sentenciado em junho do mesmo ano. Todavia, descumpriu etapas fundamentais ligadas ao devido processo legal, careceu nas fundamentações das decisões e, ao fim, a sentença foi extra petita, concedeu pedido diverso daquele deduzido na petição inicial. O problema que busco transmitir consiste em sinalizar que nem sempre aquilo que é rápido é bom. Salvo engano, foi o professor José Carlos Barbosa Moreira, em uma conferência, que sustentou que, abre aspas,
O processo deve durar o tempo que precisar. Fecha aspas. A lógica da sua argumentação é que particularidades do processo devem ser observadas com cautela. É uma característica da nossa geração querer a resolução das coisas sem elas sequer terem começado. Celeridade não significa qualidade. Aí, portanto, a felicidade do legislador processual pelo uso da expressão duração razoável do processo. Em complementação, o que não pode ocorrer, porém, são situações como o caso italiano anteriormente relatado. O compromisso da norma fundamental do processo civil é instituir um sistema cronológico de duração do processo pelo tempo que for necessário para o exaurimento cognitivo, variando conforme a complexidade do caso, balizando essa duração na qualidade satisfatória da tutela jurisdicional prestada. Para finalizar essa discussão acerca das lentidões em processos judiciais, agora, em tempos de processo eletrônico, as circunstâncias ainda não estão bem delimitadas. Até o fim dos processos físicos, foi elaborado um estudo onde se constatou que a parcela significativa do processo, no seu tempo de duração, estava naquilo que se denomina por prazos de prateleira, ou seja, o período em que o processo ficava parado em uma prateleira esperando alguma movimentação. É um tema sensível e que deve ser trabalhado a partir dessa sensibilidade. Vale reforçar, celeridade não significa qualidade. Cuidado! Defasagens no tempo de tramitação do processo devem ser corrigidas a partir do aprimoramento das próprias técnicas do processo e não com seus cerceamentos. O processo deve ter duração razoável, conforme as suas características e complexidade, entregando, ao fim, a resolução satisfativa do mérito. Para encerrar o episódio sobre a boa-fé, o artigo 5º do CPC dispõe que, abre aspas, aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé, fecha aspas. A boa-fé já era conhecida nas relações de consumo e naquelas que dispõem o Código Civil. O Código de Processo Civil contempla a tendência jurisprudencial da boa-fé de forma objetiva, isso é, preconiza a prática de posturas pautadas em valores conforme os costumes, compreendidos na ideia de lealdade e lisura. Trata-se de uma cláusula geral ligada ao compromisso das partes durante toda a sua relação jurídica. Aliás, a questão vai além das partes. Todos aqueles que participam de um processo devem adotar um comportamento ético. Epistemologicamente, a base da crescente incorporação da boa-fé em nosso ordenamento jurídico está naquilo que a doutrina compreende por ethical turn, ou seja, um giro ético, consistindo em tornar a ética um paradigma social. Quiçá um dos melhores exemplos para sinalizar a atuação dessa boa-fé processual é o inciso 1 do artigo 311 do CPC. Ainda que se tenha aspectos materiais favoráveis a uma parte, se as suas posturas violarem os padrões estabelecidos pela boa-fé, podem ocorrer sanções a ela, como ser desfavorecida na concessão de uma tutela provisória da evidência. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Trees and House Near to Jas de Buffon, de Paul Cézanne. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast.
Aguardo vocês nos próximos episódios. Até mais. Tchau!